Boa noite, amados e queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. São 21 horas aproximadamente aqui na cidade de Muzambinho. E nós vamos iniciando mais uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Tá? Esse projeto que vai ao ar via live de segunda a sexta, das 21 às 22 horas. E vai ao ar também aí via rádio Onda Verde FM da cidade de Cabo Verde, né? E lá na técnica de som está meu amigo Edson dos Santos. E o telefone lá da Onda Verde é o 3736-1621. O zap lá do Edson é o 99726-6599. Tá? Nós vamos iniciando mais um dia com as graças de Deus, agradecendo a Deus por tudo e por todas as coisas. E vamos começando por aqui. E hoje nós vamos tratar um tema muito importante e muito interessante também, que é a mulher adúltera. Já comigo aí, vendo a gente, o Denilson Donizete Augusto, aqui do bairro Barra Funda. Não sei se está falando na Barra Funda ainda, né, Denilson? Vendo a gente. A Alessandra Bueno Serafim também vendo a gente lá na cidade de Guaxupé. E eu peço para você nos ajudar a divulgar aí o projeto, tá? Para nós estarmos aí juntos semeando a palavra do Senhor de forma clara, límpida, concisa, tá? O projeto Evangelho Além das Quatro Paredes é um projeto independente, tá? É um projeto totalmente independente. Ele tem a missão de evangelizar, pregar o evangelho fora da igreja. A missão do projeto é levar o evangelho, a palavra de Deus, as pessoas através aqui da live e através do rádio. Por isso que ele chama Evangelho Além das Quatro Paredes. Não está dentro da igreja, está fora da igreja. E tem a missão de pregar o Evangelho aí, cumprindo com o Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Edson está lá firme, né, Edson? Boa noite, Edson. Um abraço forte aí ao Edson na cidade de Cabo Verde e todos os nossos queridos ouvintes aí da Onda Verde na cidade de Cabo Verde também. Todos os bairros aí da cidade de Cabo Verde assistindo a gente, ouvindo a gente, assistindo, Zona Rural, cidade, São Bartolomeu, as cidades vizinhas também. Às 21h15, nós temos a oração da família, a Eliana Chagas assistindo a gente. Quem mais está assistindo? Espera aí. A Luciane Esteves, a Eliana Chagas, todo o pessoal aí vendo a gente. Tá certo? Boa noite a todos. Então o projeto ele não tem compromisso com denominações religiosas, tá? Porque eu entendo que placa de igreja não salva ninguém. Nem a igreja também. E não tem compromisso político e nem financeiro. Embora eu faça parte de uma denominação. Eu sou cristão, faço parte de uma igreja. Há tempos, né? Eu fiz parte de 2 igrejas só na minha vida até hoje. Tá, irmãos? Eu fui da Igreja Assembleia de Deus durante bastante ano, Ministério de Santos aqui em Muzambinho. E hoje eu faço parte. Fui um tempo aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, mas não me tornei membro. Tenho uma admiração muito grande pela Igreja Presbiteriana Independente aqui da cidade de Muzambinho, que é uma igreja muito missionária, uma igreja muito abençoada. E faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o projeto aqui, a visão é missionária, é evangelística, e tem a missão de levar o evangelho somente. O nosso compromisso é com o evangelho bíblico. Tá? É um trabalho independente. Quando comecei esse trabalho, falei como cristão, falei com a nossa liderança lá da igreja, e falei com ele, falou: não, Evangelho, está certo, nós precisamos pregar o evangelho mesmo. O Leôncio Teixeira assistindo a gente também e a Maria Cardoso. Obrigado, pessoal, bastante gente aí na live vendo a gente. E nós vamos tratar hoje da mulher adúltera, que está no livro de João, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 11. É muito importante esse texto, esse tema, para nós nos colocarmos no nosso lugar, né? Porque às vezes a gente pensa que nós somos melhores que os outros. E Jesus aqui nivela todo mundo.
nessa passagem bíblica aqui, nós vamos deixar claro o que é o adultério lá no Velho Testamento, como se dava, o que acontecia se fosse pegado adulterando, morria apedrejado. E Jesus está escrevendo ali, é uma parte muito importante, tá ok? 21h04. Junto comigo aqui tem a Muzambinho Crédito Cabo Verde, aí na cidade de Cabo Verde, que trabalha com empréstimos consignados, INSS, salário novo, estamos fazendo já, pagando, tá? Com margem nova aí do salário novo, servidores do Estado, todos os servidores do governo de Minas, tá? Professores, policiais civis e militares, policiais civis, Tribunal de Justiça também, fazendo empréstimos novos e refinanciamentos. Aí na Avenida Luiz Ornella de Podestá, número 93, no centro, das 7h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, eu estou aí trabalhando com você da cidade de Cabo Verde. Tivemos aí o ano de 2020 inteiro, Deus nos abençoou, trabalhamos bastante, trabalhando de forma honesta, de forma séria e sincera. A Muzambinho Crédito tem 20 anos de história já no ramo de consignados, tá? O consignado é um empréstimo especial feito para aposentados e pensionistas e do INSS e servidores do governo de Minas, aposentados e pensionistas também, federais, aposentados e pensionistas, policiais civis militares, aposentados e pensionistas também. E trabalha com esse juro, pessoal, do empréstimo consignado, ele é um juro tabelado, decretado pelo Banco Central, pelo Bacen, tá? Ele é o menor juro do mercado. Eu vejo as pessoas, aposentadas e pensionistas, pegando dinheiro na conta corrente, o crédito pessoal, o juro é em torno de 6,5%. Então paga um juro mais caro. Então é a melhor operação de crédito é o empréstimo consignado. Tá bom? Não é porque eu trabalho com isso, não é porque é a melhor mesmo. Pode entrar aí na internet e pesquisar. Então você que está precisando daquela graninha para o começo do ano aí, vai lá e a gente faz para você. Tá? Em até 84 meses você pode estar sacando de R$680 até R$14.000. Tá legal? Você já tem empréstimo, a gente pode estar refinanciando esse empréstimo para você. Nós trabalhamos também com financiamento de veículos, carros, motos e caminhões, para você estar comprando. Ou se você está precisando de dinheiro, nós financiamos o seu próprio carro, moto ou caminhão. Lá na Muzambinho Crédito Cabo Verde, tem também eletrônicos, chip, tem pendrive, tem cartão de memória, tem carregador de celular, tem suporte para colocar o celular no carro, uma infinidade de eletrônicos lá para computadores e também para celulares, tá legal? E tem muita coisa boa lá para você da cidade de Cabo Verde aí, ou da cidade vizinha, ou da zona rural. Tá ok? Temos também a Muzambinho Crédito aqui em Muzambinho, na rua Carlos Prado 92. A Muzambinho Crédito 2 de Cabo Verde é uma filial da Muzambinho Crédito 1 aqui de Muzambinho. E você pode também, hoje temos uma facilidade muito grande, você pode estar fazendo o seu empréstimo sem sair de casa. Tá? Você entra em contato comigo pelo telefone Zap 991215966. Você passa seus dados, eu consulto seu benefício certinho, vejo quanto você pode fazer, formalizo o contrato para você digital e mando um link e você formaliza no seu WhatsApp. Coisa à toa, né? Bem simples. Você formaliza via WhatsApp, tira foto, tal, assina digital e 2, 3 dias o dinheiro está na tua conta. Quero agradecer a todos os meus clientes aí na cidade de Cabo Verde e em toda a nossa região, Monte Belo, Bairro dos Gomes, Juruáia, Cabo Verde, Guaxupé, São Bartolomeu, Serra dos Lemes, Corujas, todos os bairros aí da zona rural de Cabo Verde, eu tenho cliente para todo lado. A Muzambinho Crédito Muzambinho fica aqui na rua Carlos Prado, aqui onde eu estou, descendo as casas pernambucanas, é bem na esquina aqui, é bem no centro. E faz também toda a modalidade de crédito para você, tá? Aqui nós temos Xerox também. Lá na Muzambinho Crédito Cabo Verde, em Cabo Verde, se você precisar do Xerox a gente faz. Se precisar imprimir um documento, a gente imprime para você. Tem 2 impressoras lá, top de linha, tá? Você precisa tirar um boleto, a gente faz para você também. Tá ok? Então, tá dado o recado. Temos também a Moda Estilo, a lojinha da G, aqui em Muzambinho. O Daniel Martins entrou agora aí. Muito obrigado, Daniel, pela participação. Tá? Já, pessoal, temos a oração pela família. Temos a Moda Estilo, a lojinha da G, que tem lindas blusinhas a partir de R$19,99. Chegou novidades lá hoje pra caramba, tá? Bolsas, carteiras femininas,
blusinhas e muito mais para você. Toda a moda feminina. Cropped, vestido, blusinhas, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, a lojinha da G. Rua Capitão Eduardo Mariano, 543, aqui no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Falar, do lado do Varejão Dias. Para cá um pouquinho. Tá? Do Varejão Dias e do João e da Juliana, que estão assistindo a gente também. Lá na Moda Estilo, você pode comprar com cartão de crédito, parcela o pagamento para você. Tá precisando daquela blusinha chique? Manda um zap lá, 997367187. A Jerusa manda as fotos para você, leva na tua casa, tá? Moda Estilo, você na moda com muito estilo. Junto com a gente também aqui, tem o Centro de Treinamento Eric Deep, que trabalha com doma, correção de doma, adestramento, prova de 3 tambores, tá legal? Oferece o melhor e mais completo serviço com equinos e moares para você, garante o trabalho lá. Para maiores informações, você liga ou passa um zap no 99206-9253. Fica lá no Rancho Billy, lá é tipo um hotel fazenda para animais, tá? Você deixa o teu animal lá e ele tá bem servido na mão de excelentes profissionais. Faz tosa, ferra, anda, baia, feno de primeira, ração de primeira qualidade, pista para treinamento, tratamento top lá. No Centro de Treinamento Eric Deep, lá treina para as provas de 3 tambores. Temos junto com a gente a fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim das Chagas, a minha esposa, que trabalha aí em fisioterapia há bastante tempo, profissional experiente, com grande experiência aí no mercado, principalmente no ramo de fisioterapia geriátrica para as pessoas de mais idade. Tá legal? Mas trabalha também na área de ortopedia, traumatologia, laser terapia, cardiorrespiratória, bandagem funcional. Faz todo o trabalho aí para você que está precisando de um fisioterapeuta. Tá certo? Atendimento somente domiciliar. A Alessandra tem todos os equipamentos, tudo que precisar, leva aí na sua casa, na sua residência. Faz aquele tratamento para você na sua residência, sem você sair de casa, com todas as medidas de segurança aí. Tá? Todas as medidas de segurança. E você pode estar agendando e fazendo a sua avaliação gratuita. É só passar um zap e falar com ela lá. 99198-2691. Alessandra Bueno Serafim, fisioterapeuta. Tudo bem? 21 horas e 12 minutos. Temos também Calhas Brasil. Choveu dá problema, né? Calha entupida, calha furada, despeja água dentro de casa, queima a lâmpada, dá um trabalho danado. E nesse momento você pensa em arrumar um calheiro. Tá? Calheiro bom, de verdade, profissional, competente, agilidade e qualidade no serviço é o Jefferson, tá? Da Calhas Brasil. Serviço de calhas em geral, na cidade, na zona rural, orçamento sem compromisso. Só você dá um toque lá no 991-22-1543. Aceita cartão, parcela o pagamento para você. Reparos, rufos, pingadeiros e condutores, tudo isso com o Jefferson lá da Calhas Brasil. 21 horas e 13 minutos. Tema de hoje: a mulher adúltera. Esse tema é tão importante que de uma coisa ele puxa mais um tanto de coisa interessante para nós. Estamos discutindo, estamos aprendendo mais, porque a palavra do Senhor nos ensina dia a dia. E a palavra do Senhor é espírito e vida, ela alimenta a nossa alma. Nós precisamos da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ir na igreja, né, pessoal? Para ouvir a palavra do Senhor. Crente dentro de casa não funciona, né? Crente sem igreja não dá muito certo, não. Meu amigo, a Virgínia Silva vendo a gente. Obrigado, Virgínia. Meu amigo Luizinho, lá na cidade de Guaranésia. O Luizinho é professor. O Luizinho é advogado, Luizinho, doutor Luizinho. E a professora Maria Célia, também na cidade de Guaranésia, assistindo a gente. Um abraço forte aí, Luizinho. Qualquer hora eu vou ir para nós tomar um café. Eu gosto muito do Luizinho. Fui uma vez fazer um concurso lá em Hortolândia, né? Fui junto com o Luizinho e com a professora Maria Célia. Então, são 21 horas e 14 minutos. Vamos fazer oração pela família. Você já vai preparando a sua Bíblia para nós mastigarmos essa leitura da palavra do Senhor aqui, tá? Eu faço um sermão de forma expositiva, de uma forma bem didática, clara, para as pessoas entenderem melhor. Então, na realidade, eu misturo a pregação aqui, o sermão, a homilia, com o ensino, tá? Para ficar claro e simples para as pessoas entenderem
melhor as questões bíblicas. Ontem mesmo eu tratei do cego de Jericó, que o livro de Mateus fala de 2 cegos, o livro de Marcos fala de um cego, chama de Bartimeu, e o livro de Lucas fala de um cego só. Então eu tirei todas as dúvidas em cima disso. Nós precisamos ler a Bíblia para conhecer a verdade dos fatos reais bíblicos. Não é o que os outros falam e não acreditar em fantasias, né, pessoal? Nós não vivemos de fantasias. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que ter temor à palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, mas na palavra do Senhor de verdade. Não em história da carochinha, que está escrito isso, está escrito aquilo, não. É Bíblia. Lá na minha loja vai muita gente lá perguntar as coisas para mim e fala, está escrito isso? Eu falo, não está. Isso, não está. Muitas coisas não estão escritas na Bíblia e o povo quer inserir dentro da Bíblia, né? Vou citar uma aqui. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é verdade. Aonde está escrito isso? Alguém poderia me falar para mim? Isso não existe, né? Existe tantas coisas que eles falam que não existe na Bíblia, não é bíblico. E nós não podemos acreditar naquilo que não é bíblico. Como nós não podemos executar uma lei que não existe sendo escrita. Então a Bíblia é a palavra do Senhor para nós, ela é a luz para os nossos pés. Ela é a bússola que nos guia. Então nós somos guiados pela palavra do Senhor, somente pela palavra do Senhor. Por isso que as pessoas falam, pouco tem relevância, né? Nós vamos só na palavra do Senhor. Nós bebemos na palavra do Senhor. Não saímos disso. E nem sequer saio do tema. É tema mesmo. É pregação expositiva dentro da palavra do Senhor. Tá legal? Vamos orar? Vamos orar pela tua família, pela minha família, pelas nossas famílias, para que Deus, através da sua infinita misericórdia e bondade na pessoa de Jesus Cristo, venha salvar os nossos familiares, venha curar os enfermos na nossa casa, venha tirar a dissensão, tirar a divisão, a ira, o ódio, tirar a raiva, né? Colocar o arrependimento, o amor, o temor, venha curar as enfermidades, venha unir a nossa família em torno de Cristo, porque a família é a continuidade da igreja. Eu não vejo uma igreja fora da família, nem uma família fora da igreja. Venha colocar temor nos nossos corações, para que nós possamos ser verdadeiramente uma família. Venha colocar responsabilidade em nós pais, em nós filhos, para que possamos respeitar essa família e fazer essa família uma família forte todos os dias, coberta com o sangue de Jesus, cheia de amor e do Espírito Santo de Deus. Ore comigo de forma simples e humilde, ou me ouça orar, e que eu tenho certeza que Deus estará ouvindo as nossas orações, através de Jesus estará abençoando cada um de nós. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença, Senhor, juntamente com os internautas, juntamente com os ouvintes da Rádio Onda Verde, nessa oração pela família, essa oração intercessória, Senhor, em que nós oramos todos os dias por cada um de nossos familiares, sendo eles filhos, sendo eles pais, avós, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, cunhados, genro, sogros, noras, sogras, Pai eterno, a nossa família. Essa família, Senhor, essa grande família, que é a sua família também, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, eu venho orar pedindo que o Senhor venha tirar do nosso meio todo ódio, toda mágoa, toda mácula, toda inveja, toda ira, toda prostituição, todo adultério, toda pedofilia. Que o Senhor venha, Senhor, tirar a inveja, tirar, Senhor, a ganância pelo dinheiro, tirar a soberbice das pessoas, a altivez. Senhor, que o Senhor venha colocar o teu Santo Espírito pela tua palavra, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha repreender todo o mal e toda ação maligna do meio da nossa família, que o Senhor venha encher essa família, Senhor, com o teu Santo Espírito, com o óleo, Senhor, com o azeite do teu Espírito, que o Senhor venha curar, tirar toda a enfermidade também, Senhor, do nosso meio,
colocando amor, colocando arrependimento, colocando a paz, colocando a harmonia, a paciência e o equilíbrio em nossas famílias, ó Deus, porque nós cremos no Teu poder, na Tua palavra, na Tua graça. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. 21 e 19. O tema de hoje, a mulher adúltera. Irmãos, vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Como teólogo, eu não posso deixar passar. Você sabia que o único lugar que Jesus escreve na Bíblia é aqui no capítulo 8, tá? E ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Jesus não escreveu nada na Bíblia. Diz aqui que ele escrevia com o dedo na areia ali. Nós não sabemos o que ele escrevia. Toda a narrativa bíblica foi escrita por outras pessoas. Jesus não escreveu na Bíblia. Não escreveu. O dedo de Deus escreveu as tábuas lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, mas Jesus não escreveu uma vírgula na Bíblia. As histórias são narradas pelos discípulos, que depois se tornaram apóstolos. São narradas por pessoas da época que conviveram com Jesus, que conviveram depois de Jesus e depois de Jesus. Tudo bem? Jesus não escreve nada na Bíblia. Tá? Pode perguntar a qualquer um aí no mundo. O único momento que ele está escrevendo aqui é no versículo 8. E tornando ele a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ninguém sabe o que Jesus escreveu aqui. Então, a Bíblia é narrativa. A Bíblia é histórica. Só que ela é a palavra de Deus, ela se cumpre. Certo? Nós precisamos acreditar na Bíblia. Livro de João, o quarto livro do Novo Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Jesus gostava de ensinar, ele era um mestre, né? Rabi. E no finzinho do seu ministério, ele começou a ficar perto do templo. Qual templo? O templo de Jerusalém aqui, o segundo templo. Tá? O primeiro foi destruído em 590 a.C., quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois Ciro libertou esse povo da Babilônia, vieram 40 mil para cá, voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo no mesmo lugar. Esse templo foi construído novamente, ele foi remodelado por Herodes o Grande. Esse templo aqui, o templo judaico, Jesus era judeu, Jesus era do judaísmo, Jesus é o leão da tribo de Judá, da casa de Davi. Até eu estou prometendo aqui falar sobre a genealogia de Jesus, as 28 gerações, tá? E os escribas, eles ficavam lá no templo. Lá no templo quem ficava? O templo era aquele templo onde ficava o sacerdote, o sumo sacerdote, que eu falo direto aqui, que é muito importante fazer essa ligação. Então, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, que é pertinho ali, e voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Versículo número 3. Os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os que escreviam o texto sagrado. Nós não tínhamos aqui prensa, internet, fotocopiadora, mimeógrafo. Era tudo isso escrito à mão. Aquela tinta de pena, né? Caneta de tinta. O hebraico é escrito de trás para frente, né? Nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. Então, esses escribas tinham essa função de ficar reproduzindo os textos, os manuscritos sagrados, que até então eram os manuscritos do Velho Testamento. E os fariseus eram uma linha do judaísmo radical. Tinha os fariseus e tinha os saduceus. Os fariseus, um deles era Nicodemos. Os fariseus e os saduceus, aqui não está falando saduceus, só fariseus, era um tribunal, certo, de juízes religiosos do povo, no qual Nicodemo fazia parte, José de Arimateia e vários outros.
Eram pessoas do mais alto nível de conhecimento espiritual e religioso da época e até da sociedade. Vamos lembrar que eu não posso deixar lembrar como professor de história, Jerusalém era uma província autônoma. Eles eram colonos do Estado romano. O imperador era Tibério César. O governador era Herodes aqui. E depois passa a ser Pôncio Pilatos. Não, o governador aqui é Pôncio Pilatos. Herodes foi depois. E aí eles pegaram os escribas e fariseus, trouxeram a presença de Jesus lá ensinando sentadinho na boa. Jesus praticava, para quem gosta de filosofia, um sermão socrático, nos modos Sócrates, do pensador Sócrates, tá? Ele respondia com perguntas. E ele andava, ele não ficava estabelecido, ao contrário de... esqueci o nome do outro filósofo, Aristóteles. Nós temos a escola aristotélica, do filosofando, né, pessoal? Temos a escola socrática. Jesus é da escola socrática. Ali, lá no Monte da Oliveira, no meio do caminho, lá na beira do mar. Ele não ficava no templo. Tá? No templo no qual ele fazia parte daquela religião. Ele não ficava tocado na igreja. Vamos por mais. Eu vejo Jesus aqui no meio de prostituta, de publicano, que era a pior raça que existia na época, que era um cara que não era judeu, era gentil, que cobrava imposto. Jesus na casa de Lázaro, na casa de Maria em Betânia, né? Jesus não ficava intocado dentro da igreja coletando dinheiro, não. Ele saía, tá, Jesus lá em Cafarnaum, curando, fora da igreja, peregrinando, andando. E aí pegaram essa mulher, uma mulher surpreendida em adultério, ou seja, ela estava numa relação sexual com um homem casado, isso é adultério, que foi crime no Brasil, depois deixou de ser crime, né? Descriminalizaram o adultério, mas lá para o judaísmo isso era um crime, isso era um pecado de morte, mortal, tá? Se pegasse adulterando, apedrejava os dois em praça pública, como apedrejaram o Estevão aqui, um dos primeiros diáconos da igreja. Paulo fez parte daquele apedrejamento, tá? E levaram lá, versículo 3, João 8:3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, 21h27, o tempo passa muito rápido: Mestre, ao respeito com Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, no ato adulterando. Agora, se partiu por parte dela adulterar ou por parte do homem que estava com ela, nós não sabemos. Quando um não quer, dois não faz, né? Nós sabemos bem disso. Sabemos muito bem disso. Versículo 5. A lei de Moisés, a lei mosaica, que é a lei seguida pelo judaísmo até hoje, tá? Que é os 5 primeiros livros que eles chamam de Torá, e os preceitos da lei. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Queriam jogar Jesus na cilada. Tem gente que adora fazer isso, né? Jogar cristão na cilada, colocar em condição difícil. A lei, pessoal, eu vou ler a lei para vocês aqui. Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morra a moça, porquanto não gritou na cidade. Se ela fosse sendo violentada, ou estivesse ocorrendo aqui se ela estivesse sendo violentada, um estupro, ela tinha que gritar. Se ela gritasse, as pessoas socorrer, ela não seria apedrejada. Porquanto não gritou. Estou lendo Deuteronômio 22 e 24. 23, ó.
Ó, vou ler o 22, 23 e 24. Livro das leis, Deuteronômio. Lá do Velho Testamento. Quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, com a mulher de outro, ambos morrerão. Lei seca. Lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei lá atrás. Quando um homem for achado deitado com mulher que não tenha marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim tirará o mal de Israel. Era um pecado, pessoal, um dos mais graves pecados. Ela chegou, tá lá, Lu, ela aqui, ó, olha, meu amor, chegou. Quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade. O homem não podia se deitar com a mulher virgem também não, sem casar. Nem imaginar. E vou mais longe ainda. Já que eu entrei na questão mesmo. Se o cara pertencesse a uma das 12 tribos de Israel, ele tinha que casar entre as 12 tribos de Israel. Ele não podia casar com um povo estranho não, viu, gente? Tá bom? Não poderia casar com ninguém. Com amonitas. Tá? Não podia casar com esse povo não, com outros povos não, que não adoravam o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro Deus. A regra é clara, não mistura. Olha, Esdras, bem aqui nos últimos dias, quando ele voltou para Jerusalém para reconstruir Jerusalém, sabe o que Esdras fez? Ele fez despedir mais de 200 mil mulheres que eram de outros povos. Só poderia se casar entre as 12 tribos de Israel. Tá bom? Entre os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Os meus filhos, por exemplo, as minhas filhas tinham que casar entre os homens do nosso povo, do povo hebreu, do povo judeu. A irmã Lourença assistindo a gente aí na praia Formosa, em Cabo Verde. Entendeu? Se um homem, quando houver moça virgem desposada, e um homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis, até que morra a moça, porque não gritou. Estupro aqui não acontecia. Se acontecesse, estava morto. Estava morto. Adultério? Também não. Tudo bem? O homem ia morrer, a mulher também morrer. Se algum homem do campo achar uma moça desposada e o homem a forçar, olha o adultério aqui, ó, versículo 25. Deuteronômio, lá no Velho Testamento, 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º livro. Se algum homem do campo achar uma mulher desposada, solteira, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não faz nada, a moça não tem culpa se não for desposada e pegar nela e tal. Então, ó, a lei aqui no Velho Testamento era dura. E eles queriam pegar Jesus aqui, porque já estavam perseguindo Jesus e eles queriam arrumar um jeitinho de condená-lo de qualquer maneira. E eles aproveitaram a questão da mulher aqui, mas só que eles levaram só a mulher lá perto de Jesus, não levaram o homem junto. Então quebrou a regra da lei. A lei não estava valendo ali. Concorda comigo? Esse ato tinha que ser pego em flagrante. Flagrante. Alzira Oliveira assistindo a gente. Obrigado, Alzira. Deus abençoe. Chegaram com a mulher lá perto de Jesus e começaram a apertar Jesus. Então, diziam eles, tentando-o, para terem, versículo, agora João 8, voltando à leitura oficial, João 8, versículo 6. Isso diziam eles quem? Fariseus e escribas, para o terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Vou parar aqui para poder deixar clara a questão de escrever aqui. Na Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse aqui, ó, só nesse momento que Jesus está escrevendo. Ninguém sabe o que ele escreveu. Ninguém sabe. Jesus não escreve a Bíblia. Não escreve. Tem aqui Mateus, Marcos, Lucas, João. Paulo escreve 17 cartas da Bíblia. Paulo que escreve no Novo Testamento. 17 ou 22. Já eu me lembro. Então,
foi narrado pelos discípulos, por os que viveram na época, que estavam juntos, certo? Mas Jesus não escreve. Nesse momento ele está escrevendo lá no chão, assim, ó. Igual nós quando era criança, né? Ficava escrevendo no chão, apagava, escrevia de novo. Mesmo jeitinho. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, insistiram. Jesus se levantou calmamente e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Seja o primeiro que lhe atire pedra. Eles queriam acusar, eles queriam encurralar Jesus, né? Eles não podiam fazer isso porque para tacar pedra tinha que estar o adúltero e a adúltera. Só tinha ela, não poderiam fazer isso. E eles sabiam disso, mas queriam arrumar um jeitinho de pegar Jesus, de acusar Jesus, né? Isso vem a Bíblia inteira fazendo isso. A Bíblia inteira fazendo isso. Aonde Jesus estava, eles apareciam lá. Tá? Os fariseus aqui são, eu falo sempre, volto a repetir, quem mais prejudicou Jesus. A Luciane Maria acabou de entrar na cidade de Areado. Boa noite, Luciane. Pessoal, quem mais perseguiu Jesus foi a sua religião, foram os fariseus do judaísmo. Foram os piores. Foram os piores. Os piores perseguidores de Jesus foi a sua própria religião, a sua própria igreja. A sua própria fé ali no judaísmo. Que Jesus era do judaísmo. Então eles começaram a insistir. Jesus levantou calmamente, estava escrevendo lá no chão: aquele que dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Isso é muito interessante, serve para nós cristãos, para mim e para você, entender que todos nós pecamos todo dia, diria que toda hora. Só que nós somos pecadores agora, justificados pelo sangue de Jesus. Agora, né? Não éramos. Justificados pelo sangue de Jesus. Tá? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quer dizer que nós não somos passivos de não pecar e de não querer ser melhor que os outros. Os fariseus, os saduceus e escribas aqui se achavam numa condição melhor. Ou seja, quem dentre nós que não tem pecado? Qual de nós, eu e você, que não cometemos um pecado hoje durante o dia, um deslize? Não tem esse que não cometeu. Não tem esse que não comete pecados. Não são pecados que levam à condenação e à morte, né, pessoal? Mas são pecados. Isso é para nós não nos sentirmos melhores que os outros, porque tem crente que acha que é melhor que os outros. Acha que é mais santo, acha que está num elevado grau de espiritualidade, e não está. Ninguém está em lugar nenhum, pessoal. Até os que morreram em Cristo estão guardados esperando Jesus voltar. Ninguém é melhor do que ninguém. E todos nós temos pecados. 21 horas e 37 minutos. Isso aqui é para nivelar a galera aí, a santaiada que nós temos aí dentro das igrejas, que se acham melhores na condição de julgar. Escribas e fariseus julgando a mulher adulta. Eles não poderiam fazer isso. Primeiro que eles não eram juízes, concorda comigo? Eles eram líderes religiosos. Pastor também não é juiz. Presbítero não é juiz. Bispo, apóstolo, diácono. Ninguém é juiz aí na parada, é? Não. Mas às vezes nós queremos julgar as pessoas. O cara tá caído lá nas drogas, nós ficamos julgando em vez de nós estender a mão. O cara tá morrendo na cachaça, nós estamos julgando. O cara roubou, praticou um furto, nós estamos julgando, querendo que ele vai pra cadeia. Nós colocamos na posição de juízes, nós não somos juízes. A igreja não é juiz. Nós temos um juiz. Nós temos um juiz aqui da terra, né, secular, aí, os nossos magistrados. Tudo bem? A gente respeita todos os magistrados. Todas as autoridades constituídas, sendo elas civis, militares e eclesiásticas. Respeitamos. Mas nós cristãos não somos juízes. Eles aqui estavam querendo ser juízes. Julgar. Vamos tomar cuidado, irmão, para não ficar julgando os outros. Os outros. Todos os outros. Nós não conhecemos a causa. Nós não sabemos. Como é que nós vamos
julgar as pessoas. Mas nós temos maneira de querer julgar. Nós adoramos julgar os outros. Porque nós achamos, quem julga se acha na condição de estar melhor. Acha que é correto, acha que é mais certo, mais direito, mais santo. Tem um povo querendo ser mais santo que os outros. Eu não sei para quem que estão fazendo isso. Eu e Valdir, você, irmão, irmã, não precisa mostrar santidade para ninguém. E nem querer ser mais santo. Você não é mais santo do que o outro. Você não é mais cheio de poder que o outro. Você pode ter alguns dons aí de Deus, beleza. Mas não é para você ficar se gloriando em cima disso também, não. Os dons é dado para o bom andamento da igreja do Senhor. Simplesmente para esse organismo da igreja funcionar perfeitamente. E não para as pessoas se achar melhor que os outros. Eu ordeno, eu mando, eu peço. Ninguém ordena, ninguém manda, ninguém pede nada não. Quem manda aqui é Cristo. Nós somos servos. Somente servos, tá bom? Somos chamados para servir a Cristo. E tornando ele a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Levantou, olhou e voltou a escrever. Versículo de número 8. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, a hora que Jesus falou isso, desarmou os fariseus e os saduceus. Desarmou aqueles homens da lei, aqueles homens que usavam anel no dedo, que vestiam aquelas roupas bonitas, se postavam como celebridades religiosas. Tá? Esses fariseus aqui, eles usavam roupa diferente. Ajudavam na questão do julgamento religioso aí em Jerusalém na época. Que não é Israel ainda, né, pessoal? Israel agora só em 1947 que o Estado de Israel se tornou Israel. Né? Aquele lugar lá era Palestina. Tá? Ouvindo eles essa resposta, e acusado pela própria consciência, quando você fala isso para uma pessoa, essa palavra é tão poderosa, você desarma qualquer um. Quem dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Né? E quantas pedras nós já atacamos nos outros, né? Aqui eu já ataquei. Porque a gente se acha melhor. A gente acha que a gente está na igreja, está lá cantando, fazendo parte lá, pregando o evangelho. Às vezes a gente se acha. Se acha. Mas nós não podemos se achar melhor que ninguém. E nem tacar pedra. Nem proferir condenação. A pedra, que o apedrejamento era uma condenação. Era uma condenação religiosa mesmo. E das mais graves. Uma pena das mais graves. Mas ouvindo eles essa resposta, versículo 9, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais novos, tinha gente nova e gente velha. O povo adora desgraça alheia, gente. Tem gente que adora a desgraça alheia. O cara tá quebrando, o outro fica batendo palma. O cara tá indo mal das pernas, ele tá metendo a lenha, tá falando mal. Em vez de estender a mão, ajudar, não. Fica falando mal. Fica potencializando o problema. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, tinha gente velha então, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ficou só Jesus e ela lá. Eles foram saindo devagarzinho, não podia fazer nada. Não tinha motivo. Jesus desarmou a lei aqui. Desarmou. Eles estavam usando a lei de forma errada. E nós estávamos vivendo nos dias da lei ainda, né? Até que Jesus lá no Calvário fala, testalai, está consumado. Em hebraico, testalai, está consumado. Que o véu do templo se rasga, que estava prevalecendo aqui era a lei mosaica. Não puderam fazer nada. Saíram quietinho, murchou a orelha, né? Rabinho no meio das pernas e vamos embora. Nós não podemos condená-la, porque o Senhor falou, quem dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atira. Isso é muito sério, irmãos e irmãs. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Toda vez que alguém estiver cometendo alguma coisa errada, lembra dessa palavra. Porque nós somos mestres, doutores em querer julgar as pessoas. A gente não conhece a causa.
E outra coisa, a gente só vê um lado, né? A gente nunca viu os dois lados. A gente já chega atacando um monte de pedra, acusando, disciplina ele, tira da igreja. Ah, não. Isso não pode. Nós somos doutor nisso. Nós, crentes, irmão. E carrega a Bíblia, põe paletó, que prega o evangelho. Temos que tomar cuidado. Porque nós achamos que nós estamos numa condição muito perto de Deus, e aquela pessoa está longe, porque ele cometeu um pecado. Um pecado. Nós vemos aqui reis bíblicos cometendo pecados gravíssimos. Nem portanto foram para o inferno, nem portanto foram condenados. Pagaram o preçozinho, né? Pagaram o preço. Concorda comigo? Então nós não podemos, nós não somos juízes. Nós temos que chegar e entender o que aconteceu e ajudar a pessoa. Eu falo que nós somos igual o levita, né? A Bíblia fala que ia de Jerusalém numa estrada, no caminho de Damasco, e os salteadores cataram um cara lá, bateram nele e caiu na beira do caminho lá. Veio um senhor da lei, passou de longe. Veio um levita, veio um doutor, um da lei lá, do judaísmo lá, um crente, viu o cara caído lá, ó, quebrou a esquina. Nós quebramos a esquina, nós corremos, nós não queremos ajudar. E depois veio um samaritano, foi lá e catou o cara, catou e cuidou dele. Em vez de nós ir lá aconselhar, ajudar, dar uma mão, nós vamos pisando na cabeça. E às vezes nós já tecemos julgamento antecipado. O que aconteceu? Não, tem que disciplinar ele, tirar da igreja. Não pode, tem que perder o cargo. Nananã. Ninguém quer entender, ver o que aconteceu. E ninguém quer perdoar. Porque para perdoar, tem que amar. Eu só perdoo quando eu amo. Essa é uma regra geral para o cristão. Nós só perdoamos quando nós amamos. Quando você não ama, você não perdoa de jeito nenhum. Pelo contrário, você taca pedra. Você tece julgamentos. Vamos voltar aqui. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 21 horas e 46 minutos. E erguendo-se Jesus nem ficou observando ele sair. Ele se levantou ali, erguendo-se, estava escrevendo lá, ele falou e ficou quieto. Às vezes ficar quieto é melhor, né, gente, do que ficar falando muito, né? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, versículo 10, João 8 e 10. Mas além da mulher, perguntou-lhe. Aí Jesus foi nela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê eles? Ninguém te condenou? Olha que legal. Eles não puderam condená-la. Não havia meio jurídico religioso para condená-la. Para condenar, tinha que pegar ela e o cara que estava com ela no ato sexual. Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou para ela. Versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Jesus não condena a gente. Aonde na Bíblia você encontrou Jesus condenando alguém aqui? Uma mulher que toda a narrativa diz que ele estava adulterando com alguém. Vais e não peques mais. Jesus não condena nem o pecado de adultério, pecado nenhum Jesus condena as pessoas. Mas o que Jesus chama? Chama ao arrependimento. E ele perdoa os pecados. Simples assim. Outra coisa, pessoal, não tem negócio de pagar penitência para pecado não, tá? Isso não existe. Isso não existe. O que existe é um arrependimento de coração sincero. Vais, respondeu ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?
Ninguém condenou ela, né? Saíram, foram quietinho, murcharam a orelha. Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É isso que nós temos que fazer. Não condenar, mas pedir para a pessoa se arrepender. O que é a conversão? É um arrependimento. Não é um arrependimento? Claro que é um arrependimento. O que é a profissão de fé? A confissão de um arrependimento. O que é o batismo? A confissão pública de vida arrependida. Vai e não peque mais. Estava prostituindo? Estava adulterando? Aquilo estava adulterando. Prostituição é outra coisa, né? Prostituição é para prostituta. Estava roubando? Não vai mais roubar. Estava enganando? Não vai mais enganar. Estava aplicando golpe na praça? Não vai mais aplicar. Estava mentindo? Não vai mais mentir. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não condenaram. Mas às vezes nós cristãos que estamos dentro da igreja, somos cheios de condenar as pessoas. Nós não somos juiz. Você é juiz? Mesmo para o juiz condenar, o Luizinho advogado está assistindo aí, não é fácil condenar também, né? Para condenar tem que ter prova. Para condenar tem que ter... E a pessoa tem que se defender. Não se condena assim tão fácil. Mas para condenar pecados dos outros, nós somos mestres. Nós adoramos falar isso. Ah, fez isso. Ah, fez aquilo. E quando a pessoa é novo convertido, então, nós ficamos condenando também. Ele vem para a igreja. Mas aquilo era tranqueira demais. E nós ficamos achando, nós irmãos, vamos ser sinceros, nós ficamos achando que Jesus não vai libertar e que não vai perdoar. Essa é a verdade. Aquele cara que era traficante, né? Aquele cara que era bandido, assassino, aquele que usava droga. Irmão, Jesus perdoa o pecado, não condena e leva esse cidadão para o céu. Essa é a missão de Jesus Cristo. Essa é a missão do Evangelho, não condenar, mas amar e chamar ao arrependimento. Eu queria chegar no arrependimento, estou chegando no arrependimento. Quando um amigo teu pecar, quando alguém da tua igreja pecar, quando alguém que você conhece causar algum mal aí, não chega condenando, não. Pelo amor de Deus, chega ajudando ele. Vá ouvi-lo. E tente apresentar Jesus para ele. Não fica tacando pedra, não. Tacar pedra é muito fácil. Condenar erro alheio, pecado alheio, é muito fácil. Aqui é porque era um pecado grave, era um pecado que daria apedrejamento. Eles tacavam a pedra mesmo, matava. Era normal apedrejar lá, tá? Como era normal sacrificar, crucificar. Normal e natural. Então nós cristãos, você e eu, todos nós, templo do Espírito Santo de Deus, vamos tomar cuidado com o julgamento que fazemos das pessoas. Vamos tomar cuidado com a acusação que fazemos das pessoas. Em vez de acusar, estenda a sua mão de amigo, estenda a sua mão de cristão, estenda a sua mão de irmão e ajude ele. Não fermente, não fica jogando fermento, não fica fermentando mal, não fique comentando, não fique dando força, não fica potencializando o mal, mas leve Cristo, fala, o que aconteceu? Eu fiz isso, então, Jesus te ama, Jesus não te condena, Jesus perdoa os teus pecados, você precisa se arrepender. Aí aquela mulher arrependeu e não pecou mais. Vais e não pequeis mais. Versículo de número 11. É difícil de entender isso? Difícil de entender não é. Mas difícil de praticar é. Difícil de viver é. Porque nós gostamos de condenar os outros. Metemos a ripa, metemos a língua. Fulano, ciclano, bertano, irmão, isso não é atitude cristã. Mesmo que você tenha uma posição dentro de um conselho de uma igreja, mesmo que você esteja tenha que tratar desse caso, tenha que tratar de um caso desse, como líder espiritual que você é,
Nós temos que ir desarmado e saber que nós, seres humanos, somos fracos e somos falhos. E nós... Outra coisa, vamos voltar lá. Aquele que não tiver nenhum pecado, atira aí a primeira pedra. Será que nós estamos nessa condição, na condição de tacar a primeira pedra? Porque se tacar a primeira, já era. Viu? A primeira pedra que é o problema. Como ninguém ali estava na condição de tacar a primeira pedra, e você também não está, e eu também não estou, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não temos condição de tacar pedra em ninguém, a primeira pedra, porque ainda nós somos imperfeitos. Nós só seremos perfeitos o dia que Jesus voltar, que a Bíblia diz que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos terão os corpos transformados, porque esse corpo nosso não pode herdar os céus. Nós vamos ter um novo corpo, mas aí não vai julgar também. A igreja vai para o céu, a igreja vai julgar, ajudar, colaborar com esse julgamento só lá no juízo final. Que a Bíblia se sentará junto com Cristo do lado direito para julgar toda a humanidade lá no grande juízo final. No entanto, meu amigo, meu irmão, a tua missão é amar. A tua missão é levar ao perdão. A minha missão é amar e perdoar, é amar e perdoar, e amar e perdoar. Uma vez 7, não te digo 7, Jesus, 70 vezes 7. Nós erramos mesmo. A pessoa erra, vai, erra de novo, recai. É o ser humano. Isso é pertinente do ser humano, até que ele se encontre com Cristo. Até que ele se converta. Até que ele nasça de novo. Até que esse fruto do arrependimento entra no coração dele, o Espírito Santo, e faz ele entender que aquilo não é atitude do cristão. Aquilo não é santificação, e que agora ele é templo do Espírito Santo de Deus. Vamos entender isso. Tá? Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Nós não somos aptos a isso, irmãos, porque nós somos pecadores ainda. Embora justificados, lavados e remidos com o sangue de Cristo. Mas não fique se escondendo atrás do sangue de Cristo e tacando pedra no teu irmão. Tacando pedra no mais fraco. A Bíblia diz que nós devemos ser tolerantes com os fracos na fé. Tolerantes. Né? Agora tem coisa que não tem jeito, né? Que a igreja tem que tratar mesmo. Né? Não tem jeito. Essa pessoa se arrepender, ele tem que ir e não pecar mais. Que Deus nos ajude, nos abençoe a ter essa visão, tá, bíblica, de entender que nós não podemos atirar a primeira pedra, de entender que nós não somos melhores que ninguém, e de entender que todos têm a chance do arrependimento, todos têm a chance de encontrar com Jesus. Às vezes nós perdemos a esperança, né? Isso aí não tem jeito mesmo. Aquele lá, aquela lá, nós somos assim, infelizmente. Mas que o sangue de Jesus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos convertendo um pouquinho cada dia. Não se achar mais santos do que os outros. Não se achar mais cheios de fé do que os outros. Não se achar mais cheios de poder do que os outros, porque nós não somos mesmo. Ninguém é. E não se achar no direito de julgar os nossos irmãos e nem condenar o pecado alheio. Pelo contrário, estender a mão de irmão, a mão de cristão, orar pelaquela pessoa, orar com aquela pessoa, para que ela se arrependa, que ela vá e não peques mais. Que Deus nos abençoe, que sirva de lição para mim hoje aqui. Está me servindo de grande lição essa palavra, sirva de lição para você, tá? Amanhã você lembra, não vou tacar pedra, não vou julgar, vou amar, vou orar. Vou entender o que está acontecendo. Primeiro, quando a gente gosta de tacar pedra, a gente nem sabe de nada, já começa a tacar pedra. Vê um fake news, já taca pedra. Vê na televisão, já taca pedra. Não, irmãos. Cristão não pode ser assim. Cristão tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, dê uma noite de sono reparadora e abençoada. Amanhã um novo dia, em nome de Jesus. Agradecer a todos os nossos internautas, tá? Entrou agora a Patrícia Franco Siqueira. Obrigado, viu, Patrícia? E a todos vocês. Fiquem todos com Deus, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, às 21 horas, nós estamos novamente com o projeto Evangelho da Quatro Paredes. Fiquem com Deus e tchau, tchau.